Olá a todos, eu sou o Cliver e no vídeo de hoje nós vamos explorar a importância histórica do System 7 ou System 7, um sistema operacional crucial na evolução da Apple e do computador pessoal. Lançado em 1991, o System 7 trouxe diversas inovações que moldaram o futuro do Macintosh e estabeleceram padrões para sistemas operacionais modernos. Em 1991, o Macintosh estava em um ponto crucial da sua evolução. A Apple já tinha conquistado a confiança dos usuários com seu sistema operacional, mas o mercado de computadores pessoais estava evoluindo rapidamente e a Apple sabia que precisava inovar para não ficar para trás. O sistema operacional anterior, o System 6 ou System 6, tinha limitações significativas, especialmente em áreas como multitarefa, redes e gerenciamento de memória. Com o aumento da demanda por computadores mais rápidos e capazes, a Apple decidiu criar o System 7 para atender a essas necessidades, melhorar a performance e modernizar a experiência do usuário. E o objetivo era claro, é, tornar o Macintosh mais competitivo e mais eficiente para os usuários. Dentre as inovações mais importantes, o System 7 buscava resolver os seguintes desafios. Antes do System 7, o Macintosh não era capaz de rodar múltiplos programas de maneira eficiente. E aí o System 7 introduziu a multitarefa cooperativa, né? O que significa que mais de um programa poderia ser executado ao mesmo tempo, permitindo aos usuários alternar entre os programas sem precisar fechar um para poder abrir o outro. O que para hoje em dia, isso é muito comum, né? Tanto nos PCs quanto nos smartphones. Isso é totalmente comum, mas lá em 1991 foi uma revolução, vamos dizer assim. Tivemos também o gerenciamento de memória. Eles melhoraram a parte do gerenciamento de memória. O System 7 melhorou significativamente o gerenciamento de memória. A introdução da memória virtual foi um grande avanço. Ela permitiu que o sistema utilizasse espaço no HD, no disco rígido, né, como uma extensão da memória RAM, permitindo que os usuários rodassem mais programas e processassem maiores dados sem a necessidade de mais memória física. E também teve o suporte à rede. A Apple sempre foi pioneira em soluções de redes. E o System 7 levou isso a um novo nível. A introdução do Apple Talk permitiu que os Macs se conectassem facilmente uns aos outros, criando uma rede sem fio, eficiente e simples para troca de arquivos, impressão e algumas outras coisas. Essas inovações fizeram do System 7
uma verdadeira revolução, né, em relação aos sistemas anteriores, proporcionando uma experiência mais fluida e integrada. Dentre as principais inovações, tivemos a multitarefa cooperativa, a memória virtual, suporte a AppleTalk e sistemas de arquivo HFS aprimorado. O System 7 não foi apenas um conjunto de melhorias incrementais. Ele trouxe mudanças realmente significativas que afetaram diretamente a maneira como os usuários interagiam com seus computadores. Na multitarefa cooperativa, antes do System 7, os usuários de Macintosh não podiam rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, sem que o sistema travasse ou ficasse extremamente lento. A introdução da multitarefa cooperativa mudou isso. Isso significa que os usuários podiam rodar vários aplicativos simultaneamente, mas com uma diferença crucial. Os aplicativos tinham que cooperar entre si. Ou seja, cada programa precisava liberar o processador para os outros, e se um programa travasse, todo o sistema podia ser afetado. Embora essa abordagem tenha suas limitações, ela foi crucial para o momento e preparou o caminho para a multitarefa preemptiva, que viria nas versões posteriores. Tivemos também a memória virtual, né? O gerenciamento de memória foi uma outra área que o System 7 fez grandes avanços. Além disso, a memória RAM era limitada e muitas vezes os usuários ficavam frustrados ao tentar rodar múltiplos programas em máquinas com pouca memória. Com a introdução da memória virtual, o System 7 foi capaz de usar parte do espaço do disco rígido como uma extensão da memória RAM, oferecendo um aumento significativo na capacidade de processamento. Isso foi essencial para a execução de aplicativos mais pesados, como editores gráficos e softwares de edição de vídeo, e permitiu que os usuários realizassem mais tarefas sem que o computador ficasse lento ou travasse. É, no suporte, já falando aqui do sistema de arquivos HFS, foi outra grande inovação, que o sistema de arquivos HFS... Outra grande inovação foi o sistema de arquivo HFS, Hierarchical File System, que melhorou a organização de arquivos dentro do Macintosh. O HFS permitiu uma estrutura de pastas mais intuitiva e a capacidade de armazenamento de mais arquivos no disco, além de acelerar o processo de busca e recuperação de arquivos. Teve também o suporte a redes com o AppleTalk. Com a popularização das redes em escritórios e escolas, a Apple sabia que precisava facilitar a conexão entre seus computadores. E aí o System 7 introduziu o AppleTalk, um protocolo de rede que permitia que os Macs se conectassem facilmente a outros Macs e periféricos. Isso foi um grande avanço, pois antes disso, conectar um Mac em uma rede era um processo complicado e limitado para aquela época. E além desses quatro, também teve a interface gráfica do Finder. O Finder a interface gráfica de gerenciamento de arquivos foi outro aspecto central do System 7. Embora já existisse em versões anteriores, o Finder no System 7 foi aprimorado com novas funcionalidades, como a capacidade de visualizar arquivos de diferentes formas e personalizar a interface de maneira mais flexível. E isso tornou o sistema mais fácil de usar e acessível para os usuários, tornando uma parte fundamental da experiência no Macintosh. Agora falando da arquitetura do System 7, a arquitetura foi projetada para ser flexível, robusta e fácil de usar. Ela foi construída de maneira modular, permitindo que diferentes componentes do sistema trabalhassem em conjunto sem comprometer o desempenho. O Finder era a principal interface entre o usuário e o sistema e foi projetado para ser intuitivo e fácil de usar. Com o Finder, os usuários podiam gerenciar seus arquivos, mover pastas, lançar programas e interagir com o sistema sem
a complexidade dos sistemas baseados em linha de comando, que eram comuns naquela época. Teve também o Macintosh Toolbox, que foi um conjunto de bibliotecas e recursos fundamentais para o desenvolvimento de programas para o Mac. Ele fornecia aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para criar softwares que pudessem funcionar perfeitamente no ambiente Macintosh. Além disso, a arquitetura de extensão do sistema permitia que novos recursos fossem adicionados ao sistema sem a necessidade de modificações profundas no código base. O Apple Script foi uma grande inovação também, que permitiu aos usuários automatizar suas tarefas. Essa linguagem de script permitia que tarefas repetitivas fossem realizadas automaticamente, ajudando a aumentar a produtividade no dia a dia. O impacto do System 7 vai muito além de suas inovações tecnológicas. Ele foi um sistema que ajudou a definir a Apple como uma marca focada na simplicidade, na inovação e na experiência do usuário. O System 7 estabeleceu um padrão para sistemas operacionais modernos, com sua interface gráfica amigável e seu poderoso gerenciamento de recursos. Além disso, a Apple conseguiu demonstrar sua visão de criar produtos integrados e fáceis de usar. Com o passar dos anos, muitos dos conceitos introduzidos no System 7 foram aprimorados e continuam a ser usados nos sistemas operacionais da Apple, como o macOS e o iOS, e outros. O System 7 não apenas transformou o Macintosh, mas também ajudou a colocar a Apple em uma posição de liderança no mercado de tecnologia, preparando o terreno para as gerações de sistemas operacionais que viriam depois. Em resumo, o System 7 foi mais do que apenas uma atualização do sistema operacional Macintosh. Ele foi um marco na história da tecnologia. Suas inovações ajudaram a transformar o Macintosh em uma plataforma mais poderosa, eficiente e acessível. Ao longo dos anos, as lições aprendidas com o System 7 continuaram a influenciar as futuras versões de macOS e outros sistemas operacionais da Apple. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo e eu espero que tenha ficado claro como o System 7 não apenas revolucionou a Apple, mas também teve um impacto duradouro na computação.